E uma outra jornalista da Globo News falou privadamente que essa havia sido a coisa mais corajosa que ela já tinha visto o presidente Bolsonaro fazer. Eu passei uma boa parte do programa de ontem falando sobre o julgamento do Bolsonaro e elogiando a postura corajosa e inteligente que o presidente teve em comparecer presencialmente ao Supremo Tribunal Federal para encarar os seus algozes no olho. E essa estratégia que eu tinha sugerido no X e foi adotada pelo presidente foi absolutamente bem sucedida. Todos os maiores jornais do Brasil se surpreenderam e noticiaram a ida dele ao Supremo. As fotos dele no julgamento viralizaram e ele virou o principal assunto do país. Esse ato também causou um incômodo gigantesco na velha mídia, a ponto de nós termos a Natuza Neri da Globo News falando isso aí. Na segunda parte, eu vim acompanhando do avião toda a primeira etapa dessa análise, e aí quando chego em Brasília e me dirijo ao Supremo Tribunal Federal, não é no plenário, é num outro lugar chamado de igreja, porque o prédio se parece de fato com uma igreja. Você sobe até o terceiro andar e lá estava sentado já o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ficou muito sério, a maior parte do tempo, falou muito pouco no ouvido do advogado Paulo da Cunha Bueno, e ora com o Celso Filardi. Eles estavam ladeando Bolsonaro. Bolsonaro não fez caras e bocas, não fez gestos desrespeitosos, mas a presença dele ali era uma presença sentida naturalmente. Um dos advogados com quem eu conversei, numa saída desse advogado para tomar um café, ele disse: olha, não pegou bem, gerou algum incômodo, mas Bolsonaro estava preocupado com um aspecto, e nesse aspecto ele me pareceu bem sucedido, que era a imagem de corajoso, sobretudo depois do episódio do filho, de ficar nos Estados Unidos. Ele precisava passar essa mensagem de coragem para a sua militância. E ali, quando fui apurar um pouco mais, eles fizeram uma avaliação. A ideia foi de Paulo da Cunha Bueno, que foi tomada no domingo, a Sadi contou esse bastidor aqui mais cedo, e num dado momento se reuniu a equipe de advogados, não só os advogados de Bolsonaro, mas o próprio Juca, que é o advogado do Braga Neto, chegou a ser consultado sobre se Bolsonaro deveria ou não. E eles fizeram o seguinte relato para mim. Se ponderou se o julgamento seria técnico ou se o julgamento seria político, e considerando que o julgamento seria político, então, diante disso, era bom que ele viesse, sim, enfrentar aqueles que ele pinta, ou já pintou, ou vai continuar pintando como algozes. Você vê a imagem de Bolsonaro entrando nesse plenário, que tem um pé direito bem baixo, ele é muito amplo, mas ele, do lado mais profundo, ele é absolutamente escuro, e você fica bem longe do Alexandre de Moraes. Bolsonaro estava num raio mais próximo de todos, e ali no campo de visão de todos os ministros do Supremo, da primeira turma, e também do Procurador-Geral da República. Vejam o quão surreal é isso, porque as pessoas às vezes não entendem muito de opinião pública, narrativa e etc, etc. Talvez marketing político seja o termo correto. No horário nobre da Globo News, foi dito que a presença do Bolsonaro foi sentida e que causou incômodo aos juízes do Supremo. E mais, que Bolsonaro foi bem sucedido a mostrar a imagem como corajoso. Aliás, eu mostrei ontem aqui o Alexandre tremendo, segurando uma folha de papel. Imagem de corajoso. E não foi só isso. Eu não vou dizer aqui quem, mas ontem, vou dar exemplos aqui, eu conversei com a imprensa ontem, com a velha mídia, e uma outra jornalista da Globo News falou privadamente que essa havia sido a coisa mais corajosa que ela já tinha visto o presidente Bolsonaro fazer. Outra jornalista, essa da Folha de São Paulo, me avisou que eles não levavam fé quando eu tinha dito a eles que o presidente iria, e ficaram impressionados. Pelo amor de Deus, teve até, não leva em consideração só a Natuza Neri ou os meus relatos aqui, leva em consideração, por exemplo, um editorial do Estadão elogiando a coragem do Bolsonaro. Fabiano Lana: Bolsonaro evoca coragem de Dilma, seja como for, mas o que interessa é a coragem, ao comparecer frente aos seus algozes. Do ponto de vista político, em que a guerra real é parte substituída pela luta simbólica, é melhor ficar perante os seus como Marte do que como fujão. Aí ele deixou, a questão é saber se ele terá coragem para isso até o fim. E aí você me ferra. Porque quando você tem uma estratégia que é um sucesso, que te traz benefícios de imagem,
etc, etc. O que você que está assistindo o Paulo Figueiredo Show faria? Você repetiria a estratégia? Pois você não é o Bolsonaro. Bolsonaro olhou e falou: deu certo! Então, logo, no dia seguinte, farei o errado. E resolve não comparecer mais ao Supremo Tribunal Federal. Então, hoje ele foi julgado, sem estar lá para ver, ou melhor, sem estar lá para ser visto. E é muito pedir que o presidente acerte em alguma estratégia 2 dias seguidos. E se ontem a ida dele ao STF tinha tido uma repercussão e passado uma imagem de enfrentamento, coragem e liderança, essa mudança repentina de comportamento dá a impressão de que ele é um líder errático e que não consegue se manter fixo em uma posição. É o contrário do que a gente precisa. Em vez de pautar os noticiários nacionais, ele escolheu se abster e deixar que os ministros do Supremo fizessem isso. Vejam, eu falo isso e eu preciso fazer esse disclaimer porque eu falo várias vezes. Ontem ele me elogiou no Flow, e eu elogio com frequência. O presidente Bolsonaro é um grande homem. É um ótimo homem. É uma ótima pessoa. Eu gosto muito pessoalmente dele. Mas, Deus do céu, como é atrapalhado nas estratégias. Eu falo que não é à toa que a gente esteja no fundo do poço. E eu sempre bato nessa confiança bovina que as pessoas na internet ficam repetindo que tem com o presidente Bolsonaro. E eu clamo pela maturidade do eleitor. Eu clamo pela maturidade das pessoas para separarem o que é um bom homem, preocupado com o Brasil, patriota, autêntico, um símbolo de um movimento popular, sem o símbolo aglutinador, sem o qual esse movimento popular não teria tido forma no Brasil. Separem este homem do homem estrategista, que não é. Eu vou falar aqui com calma para que não haja engano. Nós estamos no fundo do poço também porque Bolsonaro é um péssimo estrategista. Não seria possível existir um Alexandre de Moraes superpoderoso se não fosse pela falta de visão estratégica do presidente. Ora, o presidente Bolsonaro é um homem que tinha como AGU, entre 2020 e 2021, o braço direito do Alexandre de Moraes no TSE, José Levi. Sim, o homem que era o advogado-geral da União, defenderia os interesses do presidente Bolsonaro, era uma pessoa do Alexandre de Moraes, que depois que saiu da AGU foi ser secretário-geral do TSE com Alexandre de Moraes como presidente. Bolsonaro é o homem que tinha Sérgio Moro como ministro da Justiça, sob aplauso de vocês, puxa-saco. Eu não, senhor. Bolsonaro é o homem que colocou Nunes Marques e André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Eu não quero ficar aqui lembrando os erros, mas só para de achar que tudo é uma boa estratégia. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! Vejam um exemplo. Parem um minuto, pelo amor de Deus, façam uma reflexão. Se não conseguem fazer para frente, façam para trás. A conversa mais dura que eu tive com o presidente Bolsonaro, a conversa terminou aborrecida, foi quando eu o implorei para não voltar ao Brasil e ficar aqui nos Estados Unidos, em março de 23. Implorei para ele ficar. Aí ele anuncia que ia voltar para o Brasil e as pessoas, gênio, xadrez 4D, voltou para organizar a oposição. Como se a oposição tivesse alguma organização e como se o Bolsonaro organizasse alguma coisa. Então as pessoas não ficou nos Estados Unidos, não foi porque foi uma coisa é só Bolsonaro fez, eu tenho que. Vamos pensar se foi ou não uma estratégia boa. É importante fazermos essa reflexão. Não é popular, mas é importante.
Vamos ser honestos aqui. Eu tô aqui para ser honesto com vocês, com o público. O que teria acontecido se o presidente Bolsonaro tivesse ficado nos Estados Unidos? Eu digo a partir do meu caso. O Alexandre até hoje não conseguiu me mandar uma única intimação sequer, porque ele teria que seguir o MLAT, que é o Acordo de Cooperação, e a Convenção de Haia. Tem que passar pelo Departamento de Justiça, etc, etc. O mesmo aconteceria com o presidente Bolsonaro. Cada intimação para depor ia demorar um século. Isso se o Departamento de Justiça seguisse adiante. Porque, vejam, é o Departamento de Justiça que tem rejeitado tudo que o Alexandre tem feito até agora. Mesmo debaixo do governo Biden. Ou seja, toda essa investigação estaria travada. E nós não estaríamos nem perto do que estamos vivendo nesse momento que estamos vivendo hoje. E se o Alexandre tivesse decretado a prisão preventiva do Eduardo? Ora, liga para o Alan dos Santos e pergunta o que acontece quando se decreta a prisão preventiva política de alguém aqui nos Estados Unidos. Nada. Por outro lado, ele teria dado palestras por todo o país, teria ganhado um bom dinheiro, estaria muitíssimo próximo do Trump, seria cu e calça com o Trump, porque ele teria passado 2 anos ao lado dele, quando ele ainda não havia retornado à Casa Branca, ele era um homem muito mais acessível. As relações podiam ser aprofundadas, o nosso trabalho em denunciar a ditadura brasileira tinha avançado enormemente, porque todas as portas que não estavam abertas no Congresso teriam sido, e depois agora na Casa Branca, são abertas pelo ex-presidente do Brasil, afirmando o que está acontecendo. Programas de televisão, espetáculo. Este era o meu plano para o Bolsonaro nos Estados Unidos. Consegui levá-lo no CPAC, foi um sucesso estrondoso. Aí nós teríamos hoje Trump no poder. Bolsonaro já explicou para os Estados Unidos inteiro o problema do Brasil, muito próximo do Trump, com Lula, né? Se desgraça que está o Brasil e as investigações travadas. Quão mais fácil teria sido sancionar o Alexandre? Mas não. As pessoas não enxergam. 2 anos é muito tempo para enxergar para o futuro. Então, esses são os planos que muita gente está defendendo cegamente. Trump voltou à presidência. E isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas. E muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.